Oi, 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 minha gente! Hoje é dia do início de um novo projeto aqui da Intercâmbio na Real. É o Donos do Pod, que vai ser o nosso podcast para a gente conversar com os nossos donos do mundo. Pessoas que já viajaram com a gente, futuros intercambistas que ainda vão viajar, enfim, a gente vai trazer muitos convidados aqui para contar as experiências deles conosco, com a Intercâmbio na Real, contar aqui para vocês. Mas temos um ponto importante a falar. Não serei eu a host oficial desse podcast. Vai ser uma pessoa super especial, que é o Alisson Teixeira. O Alisson começou a trajetória dele aqui conosco, com a Intercâmbio na Real, como dono do mundo. Ele foi nosso cliente, se não me engano, foi em janeiro, foi início do ano passado, 2022. Ele foi, passou 3 semanas em Dublin, estudando na ISI, que é a nossa escola parceira lá em Dublin, viveu essa experiência na prática. Depois, ele veio a se tornar um dos nossos guias oficiais, que está super confirmado aí para os próximos grupos também. Ele já viajou com a gente em janeiro de 23, porque além de ser teacher de inglês, né, o Alisson dá aulas de inglês, trabalhou na Wizard, enfim, a gente já conhece ele de longa data. Ele também mora na França, então ele conhece a fundo todos os destinos, tem uma super experiência com viagem e por isso a gente convidou ele para viver essa experiência como guia conosco. E agora, por último, mas não menos importante, o Alisson se tornou também uma das caras oficiais da Intercâmbio na Real. A partir de agora, ele é nosso correspondente lá na França, vai produzir diversos conteúdos, trazer no nosso Instagram, canal de YouTube, enfim, vai ser uma coisa muito, muito legal, vai trazer curiosidades, vai trazer inúmeras coisas bacanas aqui para vocês. E uma delas é esse projeto do Donos do Pod, que ele vai passar a estar aqui com os nossos convidados. Então, hoje, só para apresentar ele aqui para vocês, eu vou fazer uma entrevista com o Alisson para que vocês conheçam ele, conheçam a história dele conosco, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, agora a gente vai esperar o Alisson entrar aqui. Já mandei o link convite para ele. Vamos esperar ele acessar aqui o nosso podcast novíssimo em folha para a gente conversar um pouquinho. Mas enquanto isso, vou dizer para vocês, esse podcast vai para o nosso canal de YouTube, então vocês podem acessar por lá os vídeos, vão ficar, todos os episódios vão ficar gravados e deixem os comentários de vocês, compartilhem com os amigos. Oi, Alisson, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, Nath, tudo bem? Tudo ótimo. O Alisson está falando diretamente da França conosco. Então te apresenta aí um pouquinho. Já falei de ti, já vim de teu peixe, mas agora tu fala um pouquinho também. Tá bom, então. Então, pessoal, sou o Alisson, já fui dono do mundo também, e hoje trabalho na agência como guia, né? E agora na parte de comunicação, junto com a Nath e com todo o time. Eu moro em Nice, né, no sul da França, desde setembro do ano passado, e depois de ser dono do mundo, de ser, né, dono do mundo, grudou, grudou em mim a vontade de O, ficar o na Europa. vírus, o vírus do viajante não sai mais, né? Exatamente. Exatamente. E logo em seguida eu me organizei e voltei para cá. E a minha profissão principal são as aulas de inglês, né? Que eu dou aulas online para alunos do Brasil e concilio isso também com o trabalho na agência, que era um sonho desde que eu comecei a dar aulas particulares, era o que eu queria fazer, viajar e dar aulas particulares. E hoje eu Inclusive, vi que tu consegui. falou disso esses dias nos teus stories, né? Que o Alisson de um ano Sim, atrás estaria muito orgulhoso de onde tu está agora, do que tu está fazendo, né? Alisson, exatamente. vamos contar então um pouquinho para o pessoal a tua trajetória conosco dentro da Intercâmbio na Uhum. Real. Conta um pouquinho como que foi a tua experiência do intercâmbio de 3 semanas em Dublin. Uhum. Então, eu embarquei no intercâmbio de 3 semanas, foi em janeiro de 2022, né? Ainda estava naquela situação pós-pandemia, eram as primeiras viagens que estavam acontecendo, primeiríssimas, Tenso. acho que fazia um mês que Dublin tinha aberto as fronteiras, e eu lembro que na semana que eu cheguei era a semana que as coisas estavam abrindo de volta. Então, tava tudo assim começando E a como abrir estava e o foi muito clima, bacana. assim, da cidade em função disso? Na Europa, hoje, né, conversando com pessoas que moraram aqui durante a pandemia, as coisas demoraram muito para abrir, mas quando abriu foi assim, pum, acabou a pandemia. Então, quando eu Uhum. cheguei era muito estranho, porque no Brasil a gente tava naquele vai e volta, O né, e usa Brasil um não pouco máscara. desapegava, né? Exatamente. Usa um pouco máscara, não faz aglomeração. E na Europa, quando abriu, abriu, tipo assim, tudo. Então as pessoas já não usavam máscara para quase nada, era só tipo em voo. Nos aeroportos também já não se usava muito. Então, quando eu cheguei, realmente as coisas estavam abertas e a vida realmente estava voltando ao normal.
Graças a Deus, né? Porque foi bem na Graças a Deus. semana que eu cheguei. Mas era obrigatório ainda a vacina, né? Tu tinha que comprovar Sim, e tudo sim, mais. eles pediram. Na verdade, o país que mais cobrou isso foi o Brasil. Então, eles não deixavam a gente sair sem Uhum, e nem uhum, voltar sem. Inclusive, uhum. na volta, eu tive que fazer um teste, além da vacina. Então, o Brasil era o país que Sério? mais cobrava. Não me lembrava disso. E como é que foi na escola? Conta a tua experiência. A gente Uhum. tem até um vídeo do nosso feed em que tu conta a tua experiência na escola, mas Sim. fala um pouquinho aí pra nós. Então, a experiência da escola foi muito bacana. Era o que eu estava mais ansioso, né, para fazer, de estudar lá, conhecer pessoas do mundo todo e ter a experiência de ter um professor estrangeiro novamente. E eu gostei bastante, né? Além da escola, eu fiquei na casa de uma família. Então, no domingo, eu fui para casa da família, já conheci o meu colega de quarto, conheci a família e já fui entrando naquele ritmo de, ok. Por mais que são só 3 semanas, mas agora é rotina e vamos lá, né? É E é legal muito porque tu bacana, assim, emerge na cultura, né? Quando tu fica exatamente. numa host family, tu vivencia, tu come a comida deles, tu vivencia o dia a dia Uhum, deles, a rotina deles de horários é totalmente diferente da nossa, né? Então a gente ficou em host family também, eu e Felipe, quando a gente foi fazer intercâmbio, e eu sempre recomendo, assim, quem puder. Claro, sim, tem a questão da privacidade ser um pouco menor do que tu ficar num lugar, num uhum, espaço só para ti, um quarto, né, só para ti. Mas a experiência, ainda mais quando é um período curto, assim, né? Porque host family tu fica exatamente. ali 2, 3 semanas, então não é uma coisa que vai te Uhum. matar, né? Eu acho que é uma experiência muito legal. Exatamente. Hoje em dia eu já tenho opiniões divididas no sentido de que eu até acho bom, às vezes, ficar mais tempo, porque eu acho que quando tá tudo muito livre, né, na Europa é muito comum a gente dividir espaços, né? Então, daqui a pouco Uhum. tu mora com uma galera no apartamento, tá bem mais incomodação do que morar na host family. É, Então, isso eu dá. sou fã de carteirinha da host family ainda, Aham. porque tem alguém que controla e que as coisas vão seguir ali uma regra. E, assim, em termos de regra, a escola que organiza a host family e tudo mais, né? Então as pessoas podem ficar tranquilas, né? Que se precisar trocar alguma coisa, algum ajuste, a escola que lida com tudo, e eles são super atenciosos, né? E a E família não as tinha famílias muita são regra. credenciadas, né, pela É, escola, tal, não é assim, fica na casa de qualquer pessoa. exatamente. A nossa família, eles não tinham muitas regras, era um casal, tinha mais ou menos a idade dos meus pais, Uhum. eles tinham 55 anos, mais ou menos, e o meu colega de quarto tinha a mesma idade que eu. Ele era de São Paulo. Ai, que E legal. daí ele chegou no mesmo dia. Então a gente tava, tipo, só que ele ia ficar 8 meses e eu fui pra ficar ali um mês. Então foi bem bacana, assim, principalmente essa coisa de ter a rotina, assim, acordada, ela deixava o café da manhã ajeitado, a gente comia, ia pra escola, almoçava no centro, assistia a aula, e as aulas eram bem dinâmicas, né? As turmas são bem diferentes, isso que eu explico para as pessoas, né? E até para quem vai ficar mais tempo, eu sempre alerto, né? As coisas vão mudar. Mas essa Uhum. semana foi ruim. Mas semana que vem pode ser totalmente diferente. Porque toda semana tá trocando ali a galera, tá trocando os Sim. alunos. Então, é muito enriquecedor, né? Às vezes, por exemplo, a minha turma era uma turma que já estava junta há um certo tempo. Eram Uhum. umas 13 ou 14 pessoas. E como todos eram do nível avançado, a gente falava só inglês. Tinham muitos brasileiros, mas a gente respeitava de falar só em inglês, não só pela imersão, mas também porque tinham colegas que não falavam português. Então a Sim, gente não ia aí ficar falando em português é. entre nós, É um pouco né, falta de fora de. educação até, né? Quando a gente está em outro Exatamente. país, assim, tem pessoas que não entendem, mas tem a galera que fica falando português e deixa os outros boiando. Exatamente. E o meu colega de quarto, ele ficou numa turma, eu acho que era o segundo nível do básico. E a turma dele foi criada naquela semana. Então, era todo mundo novo e tal. Então, a escola tem turmas que estão em andamento e turmas que estão sendo criadas ao Uhum. tempo todo. E isso também é bem bacana, né? É só para o pessoal Eu. entender, vamos ilustrar como que Uhum, funciona. Toda segunda-feira pode entrar gente nova, né? Então, toda segunda-feira é feito o teste de nivelamento e entram novas pessoas e as turmas vão rodando de onde elas estão, né? Só para a gente deixar claro. sim. E tem gente que se preocupa assim, mas e o meu nível e tal? Então, gente, a ESI é uma escola bem preocupada com isso. Então, todas as semanas a gente tinha um teste, uma prova, para ir fazendo isso. A gente também, na minha turma, a gente fazia bastante redação
que a professora disse assim, ah, e se algum dia vocês sentirem que esse não é mais o nível de vocês, ou algo assim, vocês conseguem cobrar, né, na direção, cobrar da coordenação, e vocês têm provas, vocês têm as redações para comprovar o nível Uhum. que vocês estão atingindo, né? Então, isso era bem bacana, né? Eu gosto bastante, né, do clima, assim, de escola, mas eu sempre digo Ah, pro é meio pessoal, né? Tem suspeito, gente que né? diz... É, mas eu sempre alerto pros meus alunos também, que quando a gente vai estudar fora, a gente tem que estar, assim, com o coração bem aberto, sabe? E Sim. tem muita gente que diz assim, ah, mas vale a pena estudar uma semana só? Vale. E por que que vale? Porque tem gente que já tá anos fora do ambiente escolar e não Uhum. vai se adaptar de estudar um semestre. Eu tenho É, alunos que estudaram um semestre fora e detestaram. é. Então, é bom ter a experiência de uma semana e é tão válido para depois a pessoa. Porque tem gente que vai direto. E eu acho que eu não queria direto estudar em outro país, tipo, Oito um meses, assim. semestre. Exatamente. Aham. É muita coisa. É uma mudança total Ah, de com vida, né? certeza. Então, a experiência de uma semana é muito enriquecedora para isso. Para ver assim, ah, É, você está é. disposto a respeitar todas as regrinhas da escola, agora tem prova, tem chamada, tem coleguinha. Eu Tem gosto disso, mas tem horário, tem a hora do gente. recreio. Exatamente, tem hora para chegar, desconta se É, você não tá ali na hora no é. período. Então, Inclusive, são várias diferenças. a gente tem uma cliente, a Joyce, que ela foi no grupo de Uhum. agosto de 2022, estudou a semana, e agora, no grupo de agosto de 23, ela está indo novamente para viver a experiência dos 8 meses, que são 6 meses de curso e 2 de férias ali. Então, ela fez esse test drive, né? Gostou, principalmente da Irlanda, ela amou a Irlanda. Sim. Ela disse para mim assim, Nath, é como se eu tivesse nascido lá em outra vida, é surreal a ligação que eu tive com aquele lugar. Então ela resolveu voltar para a Irlanda e essa é uma das formas, né, que a gente vai para ter o visto, poder trabalhar, enfim. Então ela tá voltando. Então é bem isso que tu disse, assim, é tu ir viver a experiência, fazer o test drive, ver se tu gosta para uma experiência mais longa. Mas também para as pessoas que vão fazer o nosso pacote ali de 20 dias e não tem a intenção, né, de ir mais tempo, eu também digo que é muito válido pela experiência, imagina tu conviver ali naquela semana com pessoas do mundo inteiro, né? Tu tem a Uhum. possibilidade de conhecer pessoas de todos os continentes, de fazer amigos, de trazer esses amigos depois para a vida real, né? E é coisa que se tu te atém ali a um pacote só turístico, eu vou no ponto turístico, hotel ou hostel, enfim, acomodação, ponto turístico todos os dias, tu não tem essa disponibilidade, né, essa possibilidade, até porque tu está viajando só com brasileiros, né? Então essa Exatamente. vivência é muito rica, é muito legal. E até para o pessoal, às vezes, mas eu já falo. Gente, é totalmente diferente a gente falar inglês estando no Brasil e a gente viver essa experiência da língua na prática com nativos. Então, eu sempre digo assim, é para destravar. Por mais que tu já fale, chega lá, o curso de inglês é na primeira semana para destravar, para perder a vergonha e para conseguir aproveitar melhor o restante da viagem, né? Então, é uma experiência rica, eu digo assim, para todos os tipos de pessoas, né? Exatamente, eu até falava pro pessoal, gente, vão na aula, façam amigos. Eu tenho amigos que eu tenho, que eu falo até hoje, que é da época que estudaram comigo lá, É, apesar de eu é. ficar só 3 semanas, fiz várias amizades, até a Isadora, que é minha aluna hoje em dia, a gente conversa até hoje, então Que é muito legal. enriquecedor isso. Com certeza. E Alisson, fala agora um pouquinho para a gente dessa transição tua aí de dono do mundo para guia dos donos do mundo. Então, eu ia, né, no pacote com o grupo, mas por uma questão ali de horário, na época eu trabalhava numa empresa que eu não ia ter tanta flexibilidade para ir no período que foi trocado por conta da pandemia, eu decidi ir sozinho, então, gente, vamos lá, vou desbravar, e foi muito bacana. E depois, eu ainda tive a oportunidade de, quando a Vanessa, né, que já tinha sido minha aluna, ela foi para Dublin para ficar as 2 semanas. Eu guiei ela lá por Londres, né? E foi muito bacana também. E então recebi o convite da Nath, um convite incrível, para virar guia da empresa. E, gente, foi uma experiência surreal, surreal. E tem muita gente que diz assim: mas também é muito fácil estar lá. É muito É, fácil ir e mostrar tudo para todo mundo. como diria compadre Washington, sabe de nada, inocente. Exatamente, exatamente. E eu até digo para as pessoas assim, que tem que ter muita disposição.
E não é só energia, é disposição, é paciência, é carinho com os passageiros, tudo isso a gente presta atenção, né? Porque, igual a gente sempre conversa entre nós, né? Não é a nossa viagem agora, é a viagem que a gente está fazendo para eles, né? Com E eu até certeza. estava lendo um livro essa semana que tinha uma frase que eu até tinha anotado, que era: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar as novas paisagens, e sim em ter novos olhos. E isso Nossa, resgata, profundo. né? Resgata Muito. a nossa energia em cada lugar que a gente vê. Porque com cada grupo a gente está vendo a Torre Eiffel de um jeito. Em cada grupo É, a gente vai caminhar pela Henry Street lá em Dublin de uma forma. é, é. Cada grupo a gente vai tirar a foto com o Big Ben diferente. Não, teve gente, Então, inclusive, que me perguntou, não me lembro quem foi do último grupo agora, que me perguntou, ai, Nath, tu não enjoa de ir sempre nos mesmos lugares? Eu digo, gente, não é a mesma coisa. Claro, teve a minha primeira vez que eu uhum, tava com olhos, né, os meus olhos de turista ali, claro, é totalmente diferente, mas não perde o encanto justamente por isso, porque tu tá vendo através dos olhos das pessoas pela primeira vez de novo, né? E essa coisa de tu tá vivendo o sonho das pessoas é surreal para nós, né? Toda vez é surreal para nós, principalmente para nós aqui que a gente imagina. Eu no primeiro grupo eu levei 6 pessoas, no segundo grupo eu levei 4 pessoas. Então agora ver o quanto a coisa está se expandindo e quantos sonhos a gente está realizando, isso é mais gratificante ainda, né? exatamente. E às vezes as pessoas não veem isso, mas é a parte mais legal, né? Eu agora É. viajei com os meus amigos, fui para os mesmos destinos e sempre é diferente. O que eu gosto de saber é perguntar para as pessoas assim, "E aí, o que que tu achou?" Aham, aham. E resgatando, né, a nossa energia através disso, saber assim, nossa, mas tem coisas que eu nunca tinha prestado atenção sobre Paris, ou sobre Londres, ou sobre Dublin, que os passageiros vão nos trazendo as percepções deles e Sim. vai E montando o nosso know-how e tudo mais da cada um cidade. vai ter os seus pontos favoritos, cada um vai ter as suas coisas que não gostou. Exatamente. Isso é muito legal, assim, a gente vê num grupo entre 20 pessoas diferentes percepções da mesma vivência, né? Isso é muito doido. Uhum. E a gente, como guia, a gente fica total em segundo plano, né? As nossas vontades, enfim, os nossos gostos ficam em segundo plano. A gente está ali realmente pelas pessoas. O Alisson, então, é o fotógrafo oficial dos Homens do Mundo. E ele, olha, a gente tem que viajar com o Alisson, porque ele faz fotos, às vezes não estão entendendo. Aí as pessoas são capazes de olhar e perguntar para vocês: mas tinha fotógrafo no grupo? Tinha, o Alisson. Exatamente. Dessa última vez que eu fui, pensei ali em mais algumas poses ali por Londres e por Paris Ah, tem. para ir Então, alimentando. gente, acompanhem, grupo de agosto de 23 vai ter novas poses. Já salva aí nos favoritos de vocês no Instagram para copiar depois, que o Alisson é Exatamente. expert no assunto. Alisson, então vamos finalizar aqui o Uhum, nosso Donos do Pod, primeira edição. uhum, Fala um pouquinho como que é a tua vida aí na França, né? Porque, como eu uhum. disse aqui para o pessoal antes de tu entrar, tu vai ser agora o nosso correspondente oficial da Sim, Intercâmara Real aí na França, vai trazer muitas curiosidades, muitas novidades, muitas percepções de viagem. O Alisson está sempre viajando, tá, gente? Então também é legal porque ele conhece vários lugares, tem acesso a vários países, várias cidades, num curto espaço de tempo que ele está dentro da Europa, né? Então é fácil viajar lá dentro. sim. E aí ele vai trazer tudo isso aqui para nós, não só sobre a França, mas sobre todos os nossos destinos. Então conta para a gente aqui um pouquinho rapidamente como que é a tua vida aí, quais que são as maiores diferenças daí para o Brasil que te fazem querer estar aí na Europa. Então, eu cheguei aqui em setembro, né? E era o final do verão, e eu moro na praia. Então, assim, De já foi o frente para a praia, de frente pra literalmente. praia. E daí, no início, né, foi bem bacana e tal, final do verão, e depois foi chegando o inverno. Mas, como a Nath disse, né, que a gente tem acesso a muitas coisas diferentes. Tipo, eu moro na praia, mas tem as montanhas dos Alpes franceses a 1 hora e meia daqui. Então, Ai, no que inverno, eu pude ir na fino! neve, pude ir e voltar na neve no mesmo dia, pude visitar várias outras cidades aqui. Então, realmente, o que eu mais queria estando na Europa era a possibilidade de poder visitar vários países, né, realmente num curto espaço de tempo, porque às vezes a gente está realmente tão focado ali no trabalho que a gente vai ter de sexta a domingo. Mas É. de sexta a domingo já dá uma baita viagem. Nossa, Já dá é para fazer como muita coisa.
É como a gente, né? Que, tipo assim, mora em Porto Alegre. Eu não tô em Porto Alegre, agora tô Uhum. em São Paulo. Mas quando a gente mora em Porto Alegre, vai passar o final de semana na praia. É tipo isso pra ti aí. Vai pros Alpes franceses. Exatamente. Então, isso era o que eu mais procurava, né, morando aqui. E também a minha intenção era de aprender francês de fato. Quando eu cheguei Uhum. aqui, né, eu não vim estudar numa escola aqui, eu estudo ainda online com a professora do Brasil. E a convivência, assim, foi um pouco travada, eles são um pouco mais fechados, mas com o tempo as coisas foram se organizando. Hoje, meu nível de francês já tá melhor. Então, foi o segundo objetivo, né? O primeiro era poder viajar sempre. O segundo foi melhorar o francês. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da Europa e da França também é a qualidade da comida. Mas no Brasil a gente também tem muito acesso? Tem. Mas eu digo a qualidade da comida saudável, assim, e justa, sabe? Igual o Sim, pessoal comenta no sim. mercado. Nossa, a gente vai no mercado e compra, sei lá, com 1 euro, compra vários cogumelos, e daí compra massa. E eu gosto muito disso, sabe? De tudo que é básico, ter um É, preço super é. acessível. O poder de compra na Europa como um todo é muito bom, né? Mesmo quando a gente ganha em euro, porque muitas coisas, por exemplo, comida, eu acho que não tem ou tem muito pouco imposto, né? Então a gente tem fácil acesso às coisas com pouco dinheiro. Por isso também, quando a gente viaja com os donos do mundo, a gente sugere um modelo de alimentação para quem quer economizar, quer preparar suas refeições, porque a gente vai no mercado, a gente gasta, sei lá, 2 euros por pessoa e faz uma janta super Uhum, bacana, comida de verdade, né? E eu também reparei isso quando a gente morava em Dublin, que não tem essa diferença, como tem no Brasil, de preço de comida saudável e comida que faz mal, né? Que a gente adora uma porcaria também, mas que várias Nutellas e várias Milkas aí nos supermercados, mas a comida exatamente. saudável não tem um preço inacessível, como tem aqui no Brasil, que esse mercado é Uhum. super explorado, né? E aí é tudo muito acessível, né? A gente percebe. Exatamente, isso é uma coisa muito boa. E o outro ponto também, que foi o que me ajudou a escolher essa cidade, foi conectando com o primeiro, que era que a minha cidade tivesse um aeroporto que eu pudesse ir para qualquer lugar quando precisasse, e também que o transporte público fosse bom. Então, aqui na minha cidade tem transporte público bom, acessível, que Uhum. consegue me levar para todos os lugares. Então, isso é ótimo, gente. Sei lá, É tá, ótimo. vou tomar uma cerveja com os amigos no pub e volto para casa meia-noite de transporte público e não preciso me preocupar. É, é. Paris também, né, tem um transporte público excelente, apesar de a Exatamente. cidade ser imensa, Paris é muito, muito É. grande, mas o metrô, por exemplo, nos leva a todos os lugares por um preço que eu considero acessível, porque o metrô não tem Hum, ali limite de metrôs que tu pega na mesma viagem, né? uhum. Tudo paga uma passagem só e anda até onde tu quer e funciona, né? Isso que eu acho mais louco. Mas assim, deixando claro que não é a mesma coisa em todas as cidades da Europa. Tem umas também que são caóticas do transporte público. Mas a França é realmente um ponto positivo. Londres também funciona muito bem. Uhum. Dublin também funciona muito bem. Inclusive tem aquelas plaquinhas com quanto tempo falta para chegar e é pontualíssimo e passam Uhum. vários um atrás do outro. Então, assim, não tem essa de ficar 30, 40, 50 minutos num ponto ali esperando pelo transporte, né? Exatamente. Isso até é um ponto que eu falei para algumas pessoas agora sobre a greve. Apesar da greve acontecer, a gente consegue informação. Por exemplo, um dia Aham. antes já mostra na tela de todos os transportes públicos. No próximo dia vai ter greve. Acesse o Uhum. site para ver como é que você pode se transportar. Ou quando eu estava em Paris agora, o dia que eu fui para Versalhes, tem dois trens para ir, né? O que a gente pegou, e tem um outro que é a estação um pouquinho mais longe do palácio. Aham. E estava funcionando só esse outro mais longe, mas tinha informação, eu pude chegar e perguntar, olha, tá funcionando, como é que é? E daí eles Legal. foram super solistas, explicaram, então tem informação, É. o transporte público funciona muito bem porque também tem muita informação, né? Sim, sim, sim. E só para a gente finalizar, como Uhum, que tá essa questão? Porque é uma coisa que tem gerado bastante curiosidade da galera que tá para viajar agora com a uhum, gente. Como que tá essa função das greves aí na França? E não sei se tu tem uhum, o conhecimento também de como tá lá em Paris, que eu sei que estão tendo vários uhum. protestos bem feios lá, mas como que tá essa Sim. questão? Então, a greve, ela tá acontecendo faz um tempinho, desde que eu cheguei aqui, está acontecendo. Então, só que antes era tipo assim,
uma ação por mês, né? Uhum. Acontecia um dia no mês, aí foi acontecendo setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e daí em fevereiro se intensificou um pouco mais por algumas Uhum. questões políticas. Mas assim, a parte do turismo é a menos afetada, né? Por exemplo, a Uhum. gente viu um monte de gente fazendo, às vezes tem umas matérias meio sensacionalistas, né? Assim, Sim, Paris está abarrotada de lixo. Mas, na verdade, é que a coleta de lixo, ela parou, está em greve em alguns bairros. sim. Porém, Mas não vai na estar volta do do lado Arco da do Torre Triunfo, Eiffel. É, exatamente, é. do lado do Arco do Triunfo, os meus amigos comentaram isso, né? Porque as pessoas estavam apertando muito para eles, tipo assim, mas vocês estão aí, tá tendo Uhum. greve, como é que tá sendo? E realmente, tipo assim, onde os Normal. turistas passam, tava tudo normal. Sim. E claro, né, a gente vai adaptando o transporte público, ou assim, nesse dia de aniversários não tinha, tem mais perto, mas tinha uma outra opção. Uhum. Então, tudo questão, né, de ir checando ali nos mapas, e vendo, e a gente vai conseguindo adaptar o roteiro, até porque o que a gente sempre fala, né? Gente, o foco é o turismo. Então não tem como o Exatamente. turismo parar. Exatamente. E é para isso que nós, guias, estamos junto com a galera, né? Para resolver Exatamente. os BOs. A gente está lá como meros como é que fala essa palavra? Solucionadores Resolvedores. de problemas. É para isso que a gente está lá. Então, para resolver pepino, para no último dia, inclusive, que a gente estava indo embora de Paris em janeiro, te lembra que intensificou Uhum, a greve lá e a gente teve uns problemas para chegar até o aeroporto, mas a gente uhum. sempre com muita programação, muita antecedência para fazer as coisas, deu tudo certo. Até Então, isso que eu tava explicando para algumas pessoas, né? Que no meu último dia em Londres teve greve, que aconteceu que eu acabei perdendo o voo, mas isso não uhum, acontece com os donos do mundo, porque a gente tem um transporte privado para levar a gente da exatamente. acomodação até o aeroporto e vice-versa. Então a gente consegue contornar todos esses problemas. E até Exato. nesse dia de Paris, né? O nosso transporte nos levou até o aeroporto, a gente não teve nenhum problema, porque quando eu cheguei em casa aquele dia, não tinha transporte para vir. Aham, transporte público, Então, exatamente. exatamente. Então foi um Que dia que é não onde funcionou, mas a acontece a gente contornou. greve, né? Mas os nossos Exa- motoristas dos transfer não entram em greve, gente. Fiquem tranquilos. exatamente. Eles funcionam e a gente chega com tudo certinho. É isso aí. Então tá, Alisson, acho que esse primeiro episódio que serviu para eu te apresentar, principalmente, como nosso host do Donos do Pod. Então, gente, a Sim. partir do próximo episódio vai ser toda semana? É toda semana, Isso. né? Eu já estou desmemoriada, gente. Toda semana vai ter um convidado aqui conversando com o Alisson, falando sobre experiências de viagem conosco, tantos que já foram, quantos que ainda vão. Então vai estar muito legal, vocês não podem perder. Vão ver muito essa carinha do Alisson a partir de agora, aqui no nosso YouTube, no Instagram, em todos os lugares, trazendo conteúdos muito legais. Então, Alisson, muito obrigado, bem-vindo ao time mais Obrigado. uma vez, de uma forma diferente. Eu tenho certeza que vai ser sucesso a tua participação aqui com a gente. Obrigado, eu digo mesmo. Estou muito feliz de fazer parte e agora vamos aí, vocês vão conhecer muitas histórias de vários lados do mundo para que vocês viajem novamente com a gente ou viajem pela primeira vez. É isso aí, um beijo e até a próxima com o Alisson, né? Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.